Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Bom, pra gente virar a pauta por aqui, a gente tem muito assunto pra comentar, mas quero comentar justamente do que o nosso querido Nick já havia mencionado também, que é sobre, então, Maxi Cubeiras, porque ontem ele promove a primeira e a única alteração do São Paulo na partida. Vamos até colocar a imagem dele aqui para ilustrar o nosso bate-papo aos 44 da segunda etapa. E aí eu te pergunto, Renan Teixeira, para você, tem explicação, tem justificativa? Porque eu li algumas análises, né, de que o São Paulo teria jogado, tido a sua melhor fase no jogo dos 30 aos 40 minutos da segunda etapa, e aí talvez por isso ele não tenha mexido. Mas pra mim, cara, ficou um exagero de certa forma ele mexer só aos 44, e aí quando ele mexe, ele tira o Rato, que era o principal jogador do São Paulo do meio pra frente, e bota o Nestor, que entrou também frio no jogo, não conseguiu ajudar. Queria que você fizesse uma análise sobre essa demora na alteração do São Paulo ontem, Renan. Tá sem áudio nosso Renan, vamos habilitar? Agora sim. Desculpa, Gabriel. Eu não vi esse. Pô, o São Paulo estava muito bem a partir dos 30 minutos. Pelo contrário, eu vi um time moroso. Parecia, muitas vezes a bola estava no pé dos zagueiros e trocava com lentidão. O Rafinha parava a bola, tocava de novo para o zagueiro com lentidão. Parecia que o São Paulo estava ganhando. Um jogo moroso, um jogo sem intensidade, sem velocidade, com pouca quebra de linha. E cara, o Luciano, ele estava muito mal no jogo, não tem explicação, mesmo que o time está muito bem, pô, algum jogador vai estar destoando, certo? É o momento de você fazer alteração, é o momento de você mudar a característica da equipe, é o momento de você, quem sabe, colocar se não mudar nos extremos, pô, com o André, você muda o jogo com o André, é uma característica diferente do Luciano, então você também consegue mudar o jogo. Você consegue mudar o jogo muitas vezes sem colocar um atacante. Colocando o Marcos Antônio, você consegue mudar o jogo. Você consegue mudar a característica do jogo colocando um jogador como o Marcos Antônio. E nada disso foi tentado. E o que me surpreende, assim, é o cara falar na entrevista coletiva que via o time bem. Cara, eu não via o time bem. Teve ali aquela chance com o Lucas, que foi num lance... O Bobadilha chutou, sobrou, ele cruzou e o Lucas perdeu. Como assim? Não foi... Não viu o São Paulo criando demais, envolvendo demais a defesa do Atlético, dando aquele desconforto para a defesa, sabe? Sem contar o antijogo do Atlético, né, do goleiro, que é impressionante como isso acontece no Brasil e nada acontece. Desde o tiro de meta do primeiro tempo, ele demorava 1 minuto para bater o tiro de meta. Mas, enfim, isso é um outro detalhe. Eu não vi o São Paulo sufocando, tirando o Atlético, o sistema defensivo da zona de conforto, da forma que você fala, não posso mexer em ninguém. Tá todo mundo voando, tá todo mundo amassando, ganhando seus duelos no seu setor. Eu não vi isso. Você vai desculpar, mas eu não vi isso. Se aconteceu isso no Morumbi, eu estava em outro estádio. Eu estava em outro estádio ontem, porque isso não aconteceu. O que poderia ter essa diferença, essa quebra de movimentação, de característica, seria sim a entrada. Ontem eu tiraria. Eu até achei que o Rato fez um bom jogo. Para mim, o Sabino foi o melhor disparado. Mas eu até achei que o Rato fez um jogo ok, um bom jogo. Mas já estava com uma queda de rendimento físico a partir dos 30 minutos. Então eu teria tirado ontem os dois, o Luciano e de uma vez só, o Luciano e o Rato, e colocado o William e o Eric, passando o Luciano para o meio do campo, para fazer ali a meia atacante, segundo atacante, meia atacante, né? A nomenclatura da posição ali não importa, mas onde ele mais rende, na minha opinião. Eu teria feito isso com toda tranquilidade, mas me assusta a entrevista falar que o time estava bem, que era o melhor momento. Eu não vi nada disso, sinceramente eu não vi nada disso. O Atlético não sofreu aquela pressão que é esperada quando o São Paulo joga em casa, com mais de 50 mil. O Atlético ontem não sentiu isso, né? Por várias
por várias coisas, né? Tem muitas coisas para serem discutidas. O Rafinha falou depois na zona mista lá para vocês, Gabriel, a respeito de fatores extra-campo também que influencia e tal, mas falando especificamente do jogo, e foi que deixaram bem claro, né, tanto ele quanto o Rafinha, que isso não teve nada de ver com o jogo, né? Isso não é desculpa para o resultado, né? Todos falaram isso, mas a entrevista, falando da parte de campo, a entrevista do treinador, do treinador do dia, falar que o time estava bem, era o melhor momento, desculpa, eu não consegui ver isso. Eu não sei se o Fernando viu, eu não consegui. Fernandão, queria a sua opinião sobre isso também, sobre essa demora nas alterações do São Paulo, se você concorda com a leitura que teve o Maxi Cubeiras ontem, de achar que o São Paulo não precisava de novos ares, novas caras para essa partida. Eu falei durante a transmissão que o Eric poderia ser uma solução, de repente colocar um ponta mais do drible, do 1 contra 1, mas ele acabou ficando abraçado na ideia até o final do jogo de manter esse meio para frente dessa forma, Fernandão. Não, para mim errou muito. Até por ser um jogo com caráter emocional muito mais carregado do que uma decisão por si só, né? Por tudo que aconteceu na última semana, por tudo que um dia antes do jogo, né? Os jogadores tiveram essa carga emocional totalmente potencializada. Deveria ter mexido, e não é só no Luciano. Deveria ter procurado soluções, deveria ter procurado jeito para o time jogar, né? Eu vejo muita gente falando, mas se o Lucas faz o gol, a história seria diferente. Não, a gente está analisando tudo que o São Paulo fez durante o jogo. Em algum momento, o São Paulo abdicou do jogo. O Sabino virou o armador do time do São Paulo, e com qualidade. Com qualidade. Saía para o jogo e conseguia encontrar espaço. O Caleri virou um cara de beirada de campo, que é completamente fora, né, do que ele está acostumado. Ele tem que receber bola dentro da área, não ele servir, né? Então eu acho que o Cubeira demorou demais para mexer. Quando mexeu, eu nem coloco na conta do Nestor, né, por ter entrado, mas tirado o Rato, que tá, além de ser um dos melhores do jogo, é um jogador de bola parada, né? É um jogador que pode jogar uma bola dentro da área, encontrar um jogador bem posicionado. Então, acho que demorou muito, desgastou jogadores que já estavam naturalmente desgastados também, e tiraram a possibilidade do São Paulo tentar algo a mais, né? Ficou um jogo modorrento, ficou um jogo com pouca ação de tentativa, e muito mais a burocracia. A bola no pé, tentando encontrar esse tipo de coisa. É difícil, porque agora você vai ter que buscar o resultado fora de casa, numa situação que o São Paulo não ganha do Galo há muito tempo, de um time que vai jogar em casa com o apoio da sua torcida, conhecendo o gramado. Mas o São Paulo já deu mostras que pode. Pode, concordo. O Renan até falou mais cedo que eu achava que que ele ainda acreditava que eu não acho que é favas contadas, eu acho que a possibilidade do Atlético é muito maior. Dá para ser? Claro que dá, é futebol. Futebol são 3 resultados, vitória, empate e derrota. São Paulo tem perfeitamente a oportunidade de ganhar. Só que eu acho que a situação é muito diferente por tudo que aconteceu no Morumbi. São Paulo deveria ter saído do Morumbi com um resultado melhor, com uma atuação melhor também, e principalmente com peças que poderiam ter agradado muito mais do que eles que jogaram. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!